a nota de repulsa àquele indivíduo, o deputado estadual lá de São Paulo, que ofendeu o Santo Papa, a CNBB, o arcebispo de Aparecida, no sujeito daquele desqualificado, né, que ofende a instituição, a Igreja Católica, os seus representantes. Ele tem que ser cassado, não se conformar enquanto ele não for cassado. Ofensas gratuitas, querendo lacrar, né? Se aparecer diante de Bolsonaro, disse aquelas barbaridades, né, abomináveis, né, a respeito do Papa, da CNBB. Ele não é nada, é um zero à esquerda, né? Muito provavelmente tem que ser cassado, aquele sujeito. Não pode não, em hipótese nenhuma. Vamos lá, o que me traz hoje aqui? Muito barulho por nada. Está em trâmite na Câmara dos Deputados a PEC que pretende mudar a composição dos membros do Conselho Nacional do Ministério Público. Esta instituição, criada com a reforma do Judiciário na emenda 45 da Constituição Federal, tem por atribuição seu órgão de controle externo de todo o Ministério Público brasileiro. Na sua composição atual, são 14 representantes, escolhidos e indicados pelo próprio Ministério Público, Câmara dos Deputados, Senado, OAB, e desses 14 que compõem, 8 são oriundos do Ministério Público. Pois bem, a Câmara dos Deputados, através da emenda constitucional, de lavra do deputado Paulo Pimenta, propõe aumentar esta composição do Conselho Nacional do Ministério Público de 14 para 17 membros, cabendo de forma alternada, por mandato de 2 anos, a escolha do seu corregedor, a cargo das casas do Congresso Nacional, sendo este corregedor obrigatoriamente um ex-procurador-geral de um dos estados da federação. Então a reforma baseava-se no seguinte: alterar a composição, passar de 14 para 17, e o corregedor sendo escolhido por uma das casas do Congresso alternadamente. Uma vez a Câmara, na outra vez o Senado. E sendo obrigatório um procurador-geral dos estados, ou seja, alguém do mesmo Ministério Público. Aí veio a gritaria geral dos promotores, em especial, turbinado pela imprensa sob o argumento mentiroso, repito, mentiroso, de que estaria tirando a independência do Ministério Público e que essa mudança representaria o fim do trabalho dos dignos promotores de justiça. Li o projeto. Não tem nada que venha prejudicar a chamada independência do Ministério Público. Dos 17 ocupantes, como mencionei, como menciona a emenda constitucional, os ocupantes escolhidos passariam de 8 para 9, oriundos do Ministério Público. Ou seja, eles tinham uma composição de 8 membros do Ministério Público, indicados por ele, deixaria de ser 8 para ser 9, então aumentou. As demais vagas seriam ocupadas pelos mesmos que a emenda 45 preconiza, as escolhas vindas do Senado, da Câmara e tal, tendo ainda uma das vagas preenchidas também por indicação do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público brasileiro é uma organização única no mundo, única. Em todas as estruturas jurídicas dos países democráticos do mundo, tem a figura do promotor de justiça. E nenhuma democracia do mundo não deixa de existir, exceção da Inglaterra. A Inglaterra não tem promotor. O que difere desses lugares do Brasil é a amplitude de seus poderes, coisa que não se vê na Europa ou nos Estados Unidos. E toda vez que se anuncia qualquer medida de controle externo de suas atividades, logo sai dizendo que estão querendo calar o Ministério Público. A intenção do Congresso Nacional com a emenda constitucional é justamente estabelecer critérios mais rígidos de controle externo de uma instituição que se porta como inatacável e que não tem um só órgão de administração pública que o fiscalize com mais propriedade. O Conselho Nacional do Ministério Público, o seu papel tem deixado a desejar na punição dos maus promotores. Segundo dados do Anuário do Conselho Nacional do Ministério Público de 2020, o Brasil tem 10.549 promotores. Desde a criação do Conselho Nacional do Ministério Público em 2005, puniu com demissão apenas 20 promotores, ao passo que 69 juízes tiveram condenação à aposentadoria compulsória no mesmo espaço de tempo no Conselho Nacional de Justiça. Em 2011, o site Transparência Brasil apontou que o Ministério Público é um dos órgãos menos transparentes do Brasil. O argumento dos promotores é que a instituição é que a instituição é que mais aplica penas aos seus membros. Sim, isso é até correto, aplica sim penas. Mas as penas são de, no máximo, 90 dias de afastamento. Segundo a entrevista concedida pelo cientista político Fábio Kersh, especialista no estudo da atuação do Ministério Público, que escreveu um livro chamado Virtude e Limites, Autonomia e Atribuição do Ministério Público no Brasil, ressalta que a PEC, que está lá na Câmara, não trará nenhuma mudança significativa nos poderes do Ministério Público. Aliás, reforçando a sua conclusão,
aumentará o poder dos promotores, pois com a nova composição, os ocupantes do Conselho Nacional do Ministério Público, oriundo das promotorias, para o seu conselho, passa de 8 para 9, como eu já disse aqui. O problema do Ministério Público, da forma como está estruturado no Brasil, é que eles não são submetidos a nenhum controle. E não pode ser um órgão da República, né, sem esses controles por parte dos órgãos externos. Toda vez que se busca melhorar, sim, melhorar o seu funcionamento, a corporação berra. O professor Fábio, na entrevista que ele deu ontem, traz uma afirmação de Madison, né, James Madison, um dos fundadores da democracia americana. Diz ele que, uma vez imbuído no cargo de promotor de justiça, este que passa a ser promotor, não ganha, na expressão dele, asas angelicais, ou seja, se torna uma pessoa pura. Por serem humanos, são passíveis de falhas. E estas falhas no exercício do cargo devem ser punidas. E o que se vê, as punições não vêm. Vou citar um caso emblemático e entenderão o que eu digo. Veja só, presta atenção o que aconteceu. A patota de Curitiba, sim, aqueles promotores de lá, que atuavam na Lava Jato, um deles saiu com outdoor, na qual apareciam os 9 procuradores da República, com dizeres de que no Paraná a lei funciona e coisas e tais. Descobriu que um dos 9 que aparecia na peça publicitária foi patrocinador daquela patuscada. Ele confessou que pagou pela divulgação perante ao corregedor do Ministério Público e no curso da investigação descobriram que usaram como laranja da operação um músico que não sabia de nada. Delanhol, por sua vez, para dar uma força ao colega, pediu à Corregedoria do Ministério Público Federal que relevasse a situação do amigo, pois ele disse que ele estava com depressão. Imagine, coitado. O corregedor, então, resolveu manter em segredo o processo e deu o caso como encerrado e nem comunicou ao Conselho Nacional do Ministério Público. Com os áudios divulgados da Lava Jato, se descobriu que nada foi feito com o promotor que confessou ter pago o outdoor. Com isto, o Conselho Nacional, em setembro do ano passado, abriu um processo administrativo disciplinar contra o promotor Castor Matos. Esse é o sujeito. E na última segunda-feira, este foi condenado com a pena de demissão do Ministério Público Federal. O placar, 6-5 pela punição. Os 5 que votaram, todos eles promotores, numa ação corporativista, tentou livrar o colega. O promotor foi afastado por improbidade administrativa. Imagine, o promotor pega o dinheiro, paga por um outdoor, faz publicidade em Curitiba, ele confessa que fez isso para o corregedor, o Dallagnol vai lá, conversa com o corregedor para passar a mão na cabeça, ele arquiva o caso, não encaminha para o Conselho Nacional do Ministério Público. Quando é feita a descoberta das fitas da Lava Jato, das gravações, aparece essa história. Aí o Conselho Nacional do Ministério Público resolve abrir um processo, que é para afastar ele. E numa decisão apertada de 6-5, afasta ele do cargo do membro do Ministério Público. Imagine, se não fosse as fitas da Lava Jato, ninguém ia ficar sabendo de nada. É por essas e outras que se precisa ter um amplo debate sobre a atuação do Ministério Público. A instituição é essencial e necessária na democracia. O que não pode é agir sem controles externos que apurem as suas condutas e que estabeleçam um patamar de transparência que se exige para um órgão vital para a República Brasileira. E encerro aqui dizendo 2 coisas. A PEC, infelizmente, não vai passar no Congresso Nacional. Né? E outra coisa que as pessoas não estão sabendo. Né? A PEC tem lá nos seus artigos a necessidade de haver um código de ética para os promotores. Imagine, é o único órgão da República que não tem um código de ética. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. Bom, e depois de Argemiro Nascimento, nós vamos a Alexandre Garcia para Nove Mistura. Purifica o sangue, elimina dores no corpo, fortalece o sistema respiratório, auxilia no tratamento de diabetes e elimina prisão de ventre, eficaz no tratamento da TPM, cólica e miomas e outros. Nove Mistura, pronto para o consumo somente nas farmácias e lojas de produtos naturais. Eu estou aqui com o meu Nove Mistura aqui e hoje eu começarei a fazer o meu teste verdade, né, Ana Paula? Sem dúvida. Não é o test drive não, né?